Shalom a todos. Eu vim aqui deixar esse vídeo como depoimento do que eu recebi da parte de Hashem. Recebi um convite do Jamil para participar das aulas de Kabbalah e de hebraico. Então eu tive dúvidas, titubeei, mas resolvi aceitar o convite, porque um aprendizado nunca é demais e ninguém tira da gente o que a gente aprende. Então eu aceitei o convite e eu tenho sido orientada, pelo Moré André, pelo próprio Jamil, porque as informações que eu tinha não são as mesmas, então eu estou recebendo informações novas, ensinamentos novos. E tive a felicidade de fazer o mapa cabalístico com o Moré André. Eu confesso que eu fiquei maravilhada, fiquei encantada. Ele é um excelente cabalístico, ele é um excelente professor, porque ele fez a leitura do meu mapa em detalhamento, ficou perfeito, e é toda a minha característica, é toda a minha personalidade, é tudo que eu sou. Não tem nada a mais nem a menos, é na medida certa. Então eu quero agradecer ao Moré André, eu quero agradecer a todos do grupo, porque através do grupo eu estou crescendo em conhecimento e muitas das vezes eu não posso estar participando da aula, mas quando eu posso eu participo e aprendo bastante. E mesmo que eu não consiga ver no momento, eu vou lá, vou no YouTube, vou em outra plataforma, vou no grupo e vejo, porque eu amo aprender. Conhecimento nunca é demais. Todarabá, Moré André, Jamil e a todos do grupo. Shalom a todos. Tá gravando. E o Jamil, tu pode começar a falar sobre a sua caminhada, a transição para Kabbalah, tá bom? Tá bom. Shalom a todos. Eu creio que é um testemunho, curto. Eu nasci religioso. Minha mãe já era religiosa, vivi uma boa parte da minha vida como religioso, um religioso ativo, estudioso. E num dado momento eu comecei a ter algumas crises, alguns questionamentos em relação ao personagem, em relação à divindade, do sistema religioso. E comecei a entender algumas coisas, que o questionamento me fazia bem. Então fui, de certa forma, desmistificando o personagem da minha vida. Mas ainda assim eu era preso, porque quando você nasce num costume, é muito difícil de você abandonar esse costume. Mas num dado momento eu resolvi realmente romper, só que eu entendia que eu precisava de um outro envolvimento. As únicas outras coisas que eu entendia como movimento religioso seria outras religiões também, só que não me interessava
em relação a uma outra religião. E foi passando o tempo, e num dado momento eu recebo, né, a informação de um conhecido meu, que ele estava envolvido com o judaísmo, e estava fazendo na casa dele shiur, né? Na verdade ele fazia Shabbat nos finais de semana na casa dele, e me convidou, né, na época eu era casado, convidou eu e minha ex-esposa para participar. Nós fomos, né? Logo no primeiro dia ele falou para mim, ele falou assim: eu vou te falar uma frase que eu vou chocar você, de repente você vai até entrar em crise. Eu falei, eu falei, então tá bom. Aí foi disse a frase, né, que ele achou que eu ainda era religioso. Ele foi e falou assim: o personagem não existe. Eu falei, legal, tranquilo. Aquela frase ali me ajudou realmente a romper, né? Eu já havia rompido, mas ainda tinha, de certa forma, assim, resquíciozinhos. Aí realmente eu rompi de vez e passei a frequentar lá, né, a Beit, chamava de Beit, né, a Beit dele. Os finais de semana ele fazia o Shabbat, dava estudo. Só que eu comecei a perceber, né, dentro dos acontecimentos, que havia algumas coisas que não batiam. Né? E comecei a perceber que era mais um oba-oba do rapaz. E resolvi romper. Né? Saí de lá, passei a ficar em casa. E passei a me interessar, né, pelo judaísmo, né, de uma forma mais maciça. Comecei a comprar livros, né, aqui no Rio de Janeiro era muito, na época não tinha tanto conhecimento, não entendia muita coisa de internet. Aí comecei em sebos, né, aqui no Rio tem bastante livro loja de sebo, loja de livros antigos, e eu comecei a garanhar. Tinha dia que eu passava um dia inteiro numa loja dessa de sebo, tirando livro por livro da loja do cara, o cara não sabia o que tinha, até ver se eu achava alguma coisa de judaica. Aí quando eu achava, eu comprava, cheguei a ter 150 livros judaicos, né, sobre vários assuntos. Tinha em casa a Torá, tinha em casa o Taná, tinha o Sidur. Aí no Sidur eu acabei descobrindo que tinha coisas que eu não podia ler, né, que era proibido de ler. Aí resolvi me afastar um pouco, né? Foi assim, precisar de alguém para me ensinar isso. E não encontrava ninguém, né? Aí comecei a entender que realmente um judeu tinha que me ensinar. Se eu quisesse aprender alguma coisa, teria que vir por um judeu. E vi que isso era muito difícil de lidar. Cheguei até na sinagoga em Copacabana, né? Tentar uma conversa, alguma coisa, não consegui nada. Aí foi passando o tempo, eu comecei a me envolver com a internet e comecei a ouvir sobre Cabala. Mas ao mesmo tempo que eu ouvia sobre Cabala, né, me vinha também o entendimento de que era proibido, de que não podia, mas eu achava interessante, que falava muito do lado místico, né, que acaba sempre chamando a atenção. E nesse período eu comecei a rezar, né, pedindo ao Eterno que me enviasse um judeu que me ensinasse Cabala, que alguém pudesse me ensinar Cabala. Aí nesse meio inteirinho eu conheci uma judia, né, nessa época eu já estava separado, conheci uma judia, né, como amizade só, nada. Só que ela começou a se interessar por mim. Eu falei, não, eu queria aprender Cabala. Ela falou assim, mas você sabe Cabala? Eu falei, não sei, eu queria aprender Cabala. Ela foi, comentou comigo, eu sou versado em Cabala, eu entendo. Aí falou algumas coisas que ela entendia, né? Falou que transmutava a alma dela. Eu fiquei interessado.
Aí nesse meio inteirinho ela começou a se interessar por mim, né, e eu me mantendo afastado, não queria esse envolvimento, e nada de cabala. Aí por fim o relacionamento, a amizade, ela se extinguiu por conta própria, por alguns acontecimentos na vida dessa moça, né, foi rompida a amizade. E mesmo assim eu ainda ia para a internet, caçava alguma coisa, aprendia alguma coisa, sempre na verdade de forma errada, né? Ouvia muito misticismo dentro da questão de cabala. E comecei a perceber que assim, pô, cara, tá sendo igualzinho a religião lá, assim, não vou conseguir chegar a lugar nenhum com isso. Cara, não vou conseguir. E nesse período eu comecei a ouvir o Rony, né, o Rabino Rony, que eu também não sei nem se ele é Rabino. E numa dessas eu já estava em depressão, eu tinha entrado num quadro de depressão grave. Estava sendo assistido por uma psiquiatra, uma psicóloga e terapias holísticas. Interessante, e estava tomando remédios, né? O interessante que mais me ajudava ali era a terapia holística. Durava pouco tempo a reação, mas era que mais causava efeito em mim. Às vezes a psicóloga também, né? Quando eu ia na psicóloga, eu saía de lá bem, mas não demorava 2 horas, né, eu dava o quadro inicial. Aí nesse meio inteirinho eu comecei a aproveitar a internet e estudar também sobre saúde. E fui descobrir que o maior índice de suicídio era para aquelas pessoas que se tratavam, que tomavam remédio. Aí fiz algumas pesquisas relacionadas a isso e vi que realmente era verdade. Eu falei, pô, preciso parar de tomar esses remédios. Aí queria parar de tomar logo, né? Porque o desmamar demora 3, 4, 5 meses. Eu falei assim, não, quero acabar em 1 semana, quero parar com esses remédios. E realmente eu fiz isso, em 1 semana eu parei, só que dentro desses remédios, um que eu tomava era para dormir. E eu não sem dormir. E não ficava cansado, não sentia nenhum cansaço para dormir. Aí comecei a falar assim, cara, eu preciso de um gatilho para dormir. Aí comecei a procurar, né, um gatilho, comecei a tentar criar um gatilho para mim e acabei assim, ouvindo, né, um rabino e coloquei na minha cabeça que a voz dele ia me fazer dormir. E realmente aconteceu isso. Toda noite que como eu não dormia, realmente não vinha sono nenhum, interessante que eu colocava para ouvir e apagava, acho que em 5 minutos eu apagava. Normalmente eu acordava a noite toda, tipo assim, dormia meia hora, 1 hora e meia, acordava, aí botava de novo, dormia novamente. Aí passei a ouvir esse rabino, né, que eu também não sei se ele é rabino. E nesse meio inteirinho, um certo dia eu estava com vontade de desafiar a amizade, vontade de desafiar a vida eu tinha quase todo dia, na verdade. Ela é muito interessante, você não se desconecta totalmente, você não tem sinapse, não tem conexão nenhuma cerebral, sentimento nenhum. E aquilo assim, vinha me cansando, aquela vontade era todo dia, eu falei assim, gente, eu preciso definir isso. Aí, só que eu sabia que o suicídio, eu entendia que o suicídio era uma coisa que era negativa, né? Ia manchar mais ainda a minha alma, já que eu estava já lidando com a questão do judaísmo, e a relação maior seria a questão de alma. Só que aí eu dei uma bobeira, fui ouvir um vídeo do Rony, né, que ele falava sobre esse assunto. Vídeo para uma pessoa que está em estado de depressão, na verdade é um alívio, né, não é
um escape do eterno. Aí quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, pronto, cara, tá resolvido. Já que não tem problema nenhum para a alma, né, já que é uma forma que o eterno arrumou da pessoa se livrar do sofrimento, né, vamos por esse caminho aí. Aí fui me decidindo, né, durante os 3 dias mais ou menos. Nesse meio inteirinho eu resolvi entrar em contato com esse rabino aí que eu dormia, né, ouvindo as mensagens dele. Né, fui na internet, procurei o telefone, descobri, liguei, falei com a secretária dele. A secretária dele foi, não contei que era, precisava falar com ele. A secretária foi, me deu o telefone pessoal dele, né? Adicionei no Zap e liguei, né? Passei uma mensagem. Aí esperei mais uns 3 dias, não tive retorno da mensagem e resolvi falar, vou passar mensagem de áudio, né? Porque você fala normalmente em vez de ficar teclando. E acho que eu gastei uns 20 minutos de mensagem, contei minha situação para ele, disse que eu estava decidido a fazer, né, o que eu queria fazer e precisava de uma orientação, né. Jamilton, só para ficar claro, né, o que você queria fazer, que você falou para esse rabino? Agora eu entendi a pergunta que o Moné fez. O que eu fui conversar com o rabino? Na verdade, eu fui conversar com o rabino, fui falar para ele que eu havia ouvido, né, um estudo sobre suicídio, eu estava intencionado em resolver isso, né, e precisava, assim, até comentei, né, no meu áudio eu comentei, eu precisava de uma orientação sua, né, qual é a posição que eu devo tomar em relação a isso. Aí quando eu falei, né, passou uma semana e eu não tive retorno nenhum, né, nesse inteirinho eu fui né, agindo do meu jeito, tomando as minhas consciências, né, e todo dia era normal, assim, eu acordar de manhã já desistindo né, cansado, né, querendo dar fim àquilo ali. E foi passando mais um tempo. E assim, eu continuava na internet, procurando. Eu sempre assim, sempre fui de estudar, sempre fui de Jamil, querer. Oi. Deixa eu te interromper novamente. Qual foi a resposta desse rabino para você em relação a isso? Ele se sensibilizou com a sua situação? Ele foi te dar um apoio emocional, moral, ou seja lá qual foi? Na verdade, ele nem me respondeu, nem tomou conhecimento de mim. Ele até deve ter ouvido, né, meu áudio, mas nem se importou, não tomou conhecimento nenhum. Quer dizer, ele não se sensibilizou com o fato de você poder tirar a sua vida. E esse rabino, ele é famoso, não precisa falar o nome, ele é famoso aí nas redes sociais? Ah, ele é bem famoso. Ah, tá, então pode continuar. Bem famoso. Aí foi passando e um certo dia, assim, como a minha intenção era manter a minha espiritualidade, né, continuar conectando a minha alma com as questões espirituais, sempre foi isso. Então, assim, eu continuava na internet, né, buscando alguma coisa, sempre lendo muito, né, estudando, ouvindo. Só que, assim, eu via também, né, eu já vinha tendo a percepção de que dentro do sistema de judaísmo tinha muita coisa que não batia, né? Era uma religião que segregava, que escolhia, né? Que cobrava altos valores. Então, assim, aí eu fui começando a entender, eu falei assim, gente, no final das contas acaba sendo igual as outras religiões. No fim da conta não vai chegar nem próximo do eterno. Eu comecei a ter essas percepções.
Só que nesse meio inteirinho, um dia, eu ouvi uma aula do Moré André. Era algo assim muito simples, né? Um camarada de frente com um quadro branco, com um piloto na mão, com um kipá de camiseta, né? Camisa de malha, normal, dando aula, assim, pra mim ainda era algo muito absurdo, né? Que ele tava falando, assim, parecia que não batia nada, né? Assim, gente, cara, que troço doido. Mas eu ouvia a aula, não consegui absorver nada, não tive entendimento de nada, achei muito confusa mesmo. Mas, assim, vi alguns pontos muito interessantes, né? Coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E eu ouvi só uma vez, até porque na época não era um vídeo muito amador, assim, era cansativo de ouvir, né? Porque o som era muito baixo, tinha que ficar em cima, assim, do celular dentro do ouvido. Aí eu ouvi só uma vez isso, né? Passou uma coisa de umas 2 ou 3 semanas. Eu fui na casa de um amigo meu, ele estava com a televisão ligada no YouTube, né? E tinha um cara dando aula. E eu ouvindo a voz, né? E ele lá falando o mesmo sistema que eu tinha ouvido. Aliás, não foram nem semanas, não, foram meses, na verdade. Foi por alguns meses. Aí ele sentado ouvindo aquilo, eu do lado dele. Eu virei para ele e falei assim: Ô Roberto, bate tudo isso aí, é conivente? Ele falou assim: pior que é. E assim, era tudo que ia contra tudo aquilo que a gente tinha. Que esse Roberto, quem levou ele para o judaísmo, né, lá no passado, foi eu, né? Ele também era religioso. Frequentou também a Beit que eu havia frequentado, depois ele foi para uma outra Beit, eu não quis ir, porque eu sabia que tudo era muito estranho. Aí comentei com ele, falei: Roberto, isso aí, tudo que esse cara tá falando bate. Ele falou assim: amigo, o pior é que bate. Eu falei: é mesmo? Ele é. Só que assim, era tudo contra, né? Tudo assim, ia contra tudo aquilo que a gente já tinha aprendido. Só que aí sentado ali, ouvindo, eu comecei a ter percepção na voz dele. Falei assim: engraçado, eu já ouvi essa voz em algum lugar. Aí comecei assim: com esse cara de algum lugar. Aí indo embora, eu lembrei, né, que eu tinha ouvido ele algum tempo atrás. Eu falei assim: foi o que eu ouvi lá atrás. Aí peguei e voltei nesse meu amigo e falei assim: pô, dá o nome dele que eu procurei no YouTube. Aí ele me deu o nome, eu procurei e passei a ouvir em casa, né? Nas minhas situações, sozinho. E o que aconteceu? Na minha separação eu perdi minha moradia, né? Tive que sair de casa. Perdi meus filhos, né? Ficaram distantes de mim. E passei a ter uma vida, né, solitária, sozinho. Então eu passava a noite toda ouvindo, o dia todo ouvindo alguma coisa. Aí passei a ouvir o Moré André, né? E depois de um certo tempo, eu conversando com a esposa dele, que é a Gina, né? Falei: Gina, como é que a gente faz para manter contato com ele? Será que ele atende? Por quê? Porque normalmente as pessoas que ensinavam, né, que eu vinha ouvindo, a gente não conseguia ter contato nenhum, né? Não existia essa possibilidade. Tanto que lá o Rabino eu mandei, né? Não tive retorno nenhum. Ela falou: você tem, amigo, tem como falar com ele, sim. Eu falei: como é que eu faço? Ela foi e me arrumou, acho que ela tinha me arrumado o celular dele, alguma coisa assim. Eu peguei e liguei para ele, né? Conversei com ele, aí começamos a manter contato. Aí já estava perto de Rosh Hashanah, se eu não me engano, né? E ele ia fazer um show de Rosh Hashanah na casa da Márcia, né? Aí eu fui, levei o Roberto e a Gina, nós participamos, foi ali que eu conheci ele presencialmente, levei minha filha. E a partir daí a gente começou a se conectar, entendeu? Eu contei um pouco da minha história para ele, do que eu havia passado, né? Ele se empenhou em rezar por mim, né? Até falou que ia fazer meu mapa cabalista, né? E fez realmente.
E depois disso nós passamos a nos conectar, né? E assim, eu creio, se eu não tivesse encontrado o Moré André, eu creio que hoje eu estaria com a minha vida em frangalhos, né, em situação deplorável, ou nem existiria mais no caso, entendeu? Porque eu precisava sempre de ter uma conexão com a questão da espiritualidade, né? E assim, o tempo foi passando, né? As aulas do Moré foram tomando proporções bem mais elevadas, né? O nível de conhecimento, o nível de conexão. Hoje eu entendo que a Kabbalah né? Não é aquilo que eu via na internet, todo aquele aprendizado lá desses pseudo-rabinos, conhecedores de Kabbalah, e por aí vai. A Kabbalah que o Moré André ensina a gente não tem nenhuma conexão com o sistema deles, né? Algo que somente se relaciona com a alma, né? Com a nossa internalidade. E a gente vê que todos esses estudos, na verdade, é uma limpeza de alma, né? Não tem nada a ver com o mundo físico. Esse basicamente é o meu testemunho, entendeu? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu vou fazer. Muito bem. Você ainda tem vontade de se suicidar? Alô, tá me ouvindo? Oi, tô. Não, nenhuma, nem intenção. A única coisa... Você hoje é uma pessoa feliz? Eu basicamente, eu não costumo dizer ser feliz, mas assim, na maioria das vezes eu estou feliz, porque feliz é um estado, né? Sim. O fato de ter esses conhecimentos, né? Cada aula é uma roupagem nova, né? E assim, como eu falei, o meu entendimento hoje não é uma coisa para a questão do mundo físico, né? Toda aquela busca que eu tinha de ter uma vida estável, parar com esse sistema de sofrimento, de sistemas que fazem parte do nosso tikkun, né? Eu nunca tinha resposta para essas coisas. Hoje tudo isso para mim é muito simples, sem problema algum, entendeu? Hoje vou dar um exemplo, qualquer coisa negativa que venha acontecer, um exemplo, na minha vida, eu levo numa boa, porque eu entendo que eu preciso passar por aquilo ali, entendeu? Não existe mais questionamento, não existe mais nada. Então, assim, a questão de ser feliz, para mim, é um estado, né? Eu consigo dizer o seguinte, que eu não me sinto mais triste, entendeu? A questão da depressão hoje é uma coisa bem distante, né? Tudo aquilo que me levou à depressão hoje não faz nenhuma menção mais na minha vida, entendeu? Hoje eu entendo que eu estou conectado, eu estou socializado dentro do sistema que sempre foi aquilo que eu sempre quis, né? Que é um nível de conhecimento de alma, o lance de estar sendo abraçado por um Moré, né? Eu não sei se as pessoas já entendem isso, mas assim, é muito importante para a gente. Você está conectado a um grande mestre de Kabbalah, que esse mestre de Kabbalah está conectado a alma dos tzadiks, né? E que esse mestre de Kabbalah não tem nenhum sistema de ego naquela questão de desejo de receber para si mesmo. Eu sei que a grande maioria do pessoal do grupo não mora no Rio de Janeiro, né? Então não conhece pessoalmente o Moré André. Eu posso falar hoje que eu conheço ele pessoalmente, eu convivo com ele. E assim, sei a alma que ele é e a alma que a Morá Patrícia é. Então, assim, de todos os processos espirituais que eu passei na minha vida, o único dentro do sistema que eu vejo, né,
que paga um preço pela vida de todos aqueles que ele ensina é o Moré André. Entendeu? A minha convivência com ele é algo muito próximo. E assim, durante todo esse período, né, por sermos próximos, ele sempre tá assim, ele participa das minhas dificuldades, né, dos pepinos que aparecem, né. Eu às vezes até disse pra ele outro dia, Moreira, não precisava nem participar disso não se associa. Ele acaba assim, tipo, comprando, né, o meu masal, vamos dizer assim, entendeu? Tu vê o amor que a pessoa tem, entendeu? Ele sofre com você, ele anda com você, né? Ele resolve aquilo que não é ele, né? Que é outra situação, ele tá ali, ele briga por aquilo ali. Às vezes briga então, também, assim, né? Hã? Às vezes briga também. Mas faz parte disso. Muito bem. Muito bonito, Jamil. Eu até me emocionei aqui. Muito obrigado. Eu precisava ouvir isso também, né? Isso faz bem, não para o nosso ego, mas para a nossa alma. E assim, se você terminou de falar, eu vou fazer mais uma pergunta. Essa cabala cura, não cura? O Eterno, através da cabala, cura, não cura? Cura. É algo assim... Eu até assim... Eu entendo hoje, né, a Kabbalah é um sistema de conhecimento, é uma ciência, né, como você mesmo diz, uma ciência exata. O Eterno, na minha concepção, né, em alguns graus, é isso, é ciência, é conhecimento. Esse é um conhecimento que trata a eternalidade de uma forma muito grandiosa, muito, muito poderosa. Isso. Muito bem. Eu fiquei muito satisfeito, né? A gente sabe quando as pessoas estão falando com a alma, não é? E uma das grandes libertações que a gente pode ter é de se abraçar com a alma, né? Conhecer o Eterno com a alma, ser um grupo verdadeiro. Problemas vão ter sempre, né? Eu estava até falando para o Jamilton hoje, deixa eu só silenciar aqui um pouquinho, Jamilton. Sobre um grupo de pessoas que estão à minha volta, não é, que eu tenho mais proximidade, não que os outros que estão longe não tenham. Eu tenho alunos aqui que estão muitos anos comigo, 6, 7, 8 anos, mas aqueles que estão mais perto, né, podem acompanhar aqui nossa caminhada, podem estar com a gente, podem sentir, né, veja, uma pessoa, na semana passada a gente teve uma pessoa que queria viver e estava na mão da morte, não é? Ou seja, não tinha para onde correr. E a Eterno trouxe de volta. E às vezes você tem como viver, mas a morte está dentro de você. E aí eu pergunto, né, qual é o maior milagre? Eu acho que o maior milagre é esse, que a morte está dentro de nós. Porque é quando o Eterno sai de todas as sefirotes internas. Todo mundo aqui conhece uma pessoa que não está com depressão, que dizem ser uma coisa terrível. Outros estão com opressão, que são questões sérias. Não pense que o Jamilton é um homem fraco, né? Talvez ele passou por situações que muitos de nós aqui não aguentariam, né? Ele não quis falar, a gente respeita, mas ele está de pé, né? E a gente está de pé com ele. É como aquela história da Torá que Moshe levantava as mãos e quando ela caía, tinham duas pessoas ajudando ele ali a levantar as mãos, porque quando a mão caía, o exército de Israel perdia a guerra. Isso é metafórico, mas é a união que nós temos que ter, não é? De amor, de responsabilidade,
entender o que é conexão com a alma de um Moré, não é? Entender o que é isso, procurar perceber, se ligar com a alma do Ari. Não é que todo mundo vai se ligar com a alma do Ari, né? Tem outros tzadikins e com certeza um tzadikim vai se apresentar para você, mas isso também é que é muito cuidado. E, enfim, vou deixar o Jamilton fazer as considerações finais. Aí depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Deixa eu só comentar, assim, você falou que eu não quis falar outras situações, mas assim, é porque eu vou fazer o pessoal entender um pouco, né, nós viemos sempre de processos, né, hoje eu entendo hoje por causa do Moré, né, pelo estudo que ele dá de Kabbalah, que na verdade tudo é um sistema, tudo é um organograma, né, os personagens em si não são físicos, né, tudo é um organograma com entendimento. Todo esse organograma ele cabe somente na alma, ele não cabe em outro lugar. E assim, eu vou citar só uma ideia para as pessoas terem das coisas que eu não falei, né? É assim, a minha vida é como se fosse a vida de Jacob e de Davi junta, né? Naquele período mais difícil da vida deles, né? Diz a Torá, diz o próprio Moreno numa das aulas dele que Jacob, ele, né, passou a vida inteira triste, né, e triste assim, não teve alegrias, vamos dizer assim, né, foi roubado pelo sogro, foi enganado, já nasceu sendo roubado porque a primogenitura pertencia a ele teve que lutar pela primogenitura, né, depois ele teve que estar diante do irmão dele com o temor da morte, e por aí vai, e quando o faraó, né, pergunta para ele qual era a idade dele, ele diz 100 e tantos anos, ele tinha uma coisa a ver com 130 sofrimento. anos, né? 130 anos. A relação era uma relação de sofrimento, né? E diz que o Eterno deu a ele 17 anos de alegria, de pura alegria, né? E assim, eu entendo hoje, né, no decorrer da vida, os meus questionamentos lá atrás sempre foram o sistema do sofrimento, né? Por que as pessoas sofrem? Hoje eu tenho uma tranquilidade tremenda, assim, em relação a isso, né? Esse entendimento. Hoje nada em relação a isso é de me aborrecer, me fazer pensar alguma coisa que seria negativa. Então, assim, eu tive, né, por toda a minha vida, muitos percalços. Tive momentos bons e muitos percalços, muitos acontecimentos, e esses acontecimentos continuam acontecendo. Só que isso hoje é uma coisa assim, bem entendível, entendeu? Bem racional, bem equalizada, né? Muito por causa do aprendizado, né? Hoje a gente entende que sabedoria, conhecimento e aprendizado vale mais do que ouro, porque mexe com a nossa internalidade, com a nossa alma, com aquilo que a gente mais tem de valor. Se alguém quiser fazer pergunta, tá aberto. Acho que ninguém quer perguntar. Deixa eu só fazer um cumprimento aqui. Lá em Bereshit 47, 1 ao 10, né? Deixa eu só fechar aqui rapidinho, Jamilton, já abro de novo. Diz o seguinte: depois que Jacó abençoou o faraó, né, este lhe perguntou quantos anos o senhor tem. Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, não chega aos anos da peregrinação dos meus antepassados, dos meus pais. Jacó realmente, ele teve muitos problemas. Um dos mais sérios foi a morte, ou ali a invenção da morte de Yosef. E então em aquele período ali de 17 anos que Yosef fica longe dele, ele acreditando que ele tinha morrido, faz com que ele sofra muito, a ponto de nenhum dos seus netos, ninguém poder consolá-lo. E com isso, quando nós nos entristecemos, por isso que às vezes alguns alunos vão, eu tô triste, dança, pula,
bota um terlim, dança pra Hashem, né? Fala com ele. E não pode ficar triste, né? Às vezes vem uma melancolia, não pode. O lado negativo, ele usa essas vias para entrar na nossa vida. E depois que ele se coloca ali dentro, fica difícil. É lógico que a história de Jacob é uma história cheia de luz, não é? Mas houve enfrentamentos. Nem isso tudo é fácil, é simples. E todos nós temos maturidade para saber disso. Mas enfim, eu passo de novo a palavra aqui para o Jamilton. Se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, eu não consigo ativar o seu som, você pode abrir, se despedir, ou falar mais alguma coisa, fica à vontade. Na verdade, né, em relação à própria Jacob, a questão do filho, né, a notícia negativa, eu também tive a notícia negativa, durou 3 meses, né, eu tive a perda dos meus 2 filhos por 3 meses, foi algo muito terrível, mas assim, hoje, né, todo o sistema da Kabbalah, tudo que é dito na Kabbalah, na minha concepção, sempre vai ser uma questão de internalidade de alma. Né? Nada mais para mim é literário, né? É um tratamento de internalidade. Cada um tem aquilo que vai ter que passar, não tem jeito, né? Não existe injustiça, né, da divindade, né? Tudo é medida por medida e assim é o conhecimento, né? É o estudo de Kabbalah que fortifica a nossa internalidade para poder passar por tudo que a gente tem que passar. Eu agradeço muito ao Moré, né, por ter... Primeiramente, assim, porque eu entendo o seguinte, lá atrás na sua vida, lá no sistema religioso, onde fosse, se algum milímetro, se um dia tu deixasse de acordar numa situação, ou se você passasse por uma outra rua, eu creio que tudo isso, por causa de 1 minuto, teria mudado a tua vida e não teria acontecido o que vem acontecendo hoje. Então, assim, eu vejo todo esse sistema como um sistema de milagre, porque a vida de uma pessoa, ela pode deixar de ser o que seria por causa de uma curva, de uma conversa, de um benefício, entendeu? Muita coisa muda, né? Muda bastante. Então, assim, eu entendo que tudo isso foi uma construção do Eterno, né? Para que todos nós chegássemos até aqui. Né, e que, se possível for, que todas as pessoas, né, o máximo de pessoas pudessem começar a adquirir esse conhecimento. Queria agradecer. Sim, não vai embora não, que eu vou ter mais uma pergunta para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você viveu a vida toda, 30 anos de cristianismo, mais alguns anos indo à sinagoga, Beit. Hoje nós temos alunos que sentem falta disso, né, de estar no lugar, de estar ali convivendo com um grupo de pessoas, e etc. Qual é a diferença que você vê entre esse tipo de organização e uma conexão de alma? Uma conexão só com o Moré, com a Morá, com a Sandra e com outros alunos que são conectados na alma? Assim, eu vou falar minha posição particular, né? Como ter andado no sistema religioso judaico, né, andei por um bom tempo, né, adquiri lá os conhecimentos, né, literários, e tive uma convivência, e assim, hoje, né, eu vou falar, não tem, eu acho tudo aquilo ali, assim, eu sou uma pessoa que abomino hoje qualquer sistema religioso, o judaísmo também eu abomino, em qual sentido? Não do que eles são, mas do que se lesa das pessoas, entendeu? Esse sistema de cumprir, né, literalmente as coisas é um sistema de engano, né? É uma convivência que não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Vai levar, se o pessoal for estudar aquele estudo lá da Peça Shiniti, vai entender o que o Zohar fala, né, sobre esse sistema, né, e sobre o que pode acontecer com ele. Então, assim, cara, nada, nenhum relacionamento social
nenhuma festinha social religiosa, nenhum convívio de acender vela, de comer, de sentar à mesa de uma festa dessa religiosa, nada se compara para mim a esse convívio, né, que nós temos, que basicamente é um convívio por vias, né, sociais, internet, onde ninguém está presente um com o outro. Nada paga esse envolvimento espiritual, né, essa condução, né, eu creio que das almas dos tzadiks, né, essa conexão que acontece. Nada para mim é melhor do que isso. Nenhum convívio pessoal direto, na minha concepção, hoje paga ou seria melhor do que isso. Então, deixa eu colocar outra coisa aqui. Isso significa, trocando aqui por miúdos, que tudo que você viveu lá dentro da religião, acendendo vela, cumprindo festa, cacherute, enfim, tudo isso, toda uma vida, mais de 40 e poucos anos, acredito eu, ou 40 anos. Deixa eu só fechar aqui para a conversa não ficar com muito ruído. Então, tudo isso foi melhor o estudo da Kabbalah, conhecer o Eterno através da Kabbalah. Agora eu deixo outra pergunta para você. Por que muitos alunos não chegam nesse nível? Por que muitos alunos continuam indo atrás de pedras mágicas, de pingentes, patuais, atrás de espaços nesse mundo para se sentir completo? Você que saiu dessa experiência, você pode trazer uma explicação para isso? E o que mudou realmente, toda a sua visão disso? Você pode abrir seu microfone. Posso. O meu entendimento hoje para as pessoas, assim, inicialmente para aqueles que estão chegando, né, e ainda mantêm essa conexão com o sistema, eu ainda vou entender que ainda há um aprisionamento, né? Mas assim, quando você começa a ter as aulas, né, e ter a percepção, ou assim, alguns de repente assistem às aulas e não conseguem ter o entendimento, né, estão presos em alguma situação. Mas assim, essas pessoas que ainda, né, se mantêm dentro dos cumprimentos, né, da Shabbat Shalom, postam, não estou criticando não, tá? Normalmente, assim, postam alguma coisa lá relacionada a isso, na verdade ainda não conseguem se desvincular, tem um peso muito grande nelas em relação a isso, elas não conseguiram realmente fazer a conexão com a Kabbalah. Porque a Kabbalah, na verdade, ela tá assim, ela é o nível acima da Torá, ela é o nível acima de qualquer entendimento. Até nós tivemos uma aula agora há pouco tempo, minha mulher diz que a Kabbalah, na verdade, ela vem primeiro de qualquer coisa. Então, assim, quando você tem a Kabbalah, o restante não interessa mais. Entendeu? Nada mais interessa. De ficar preocupado que é sábado, de querer falar igual o judeu fala, né, os cumprimentos, essas coisas todas, acender a vela na sexta-feira ou no sábado, nada disso assim chega ao nível do que é a Kabbalah. E assim, essas pessoas, na verdade, elas vão precisar se desprender, né? Se desconectar, que nem aquela pessoa que precisa fazer um regime porque pode morrer, entendeu? Eu acho que o entendimento é bem esse aí, eu preciso entender que eu preciso fazer um regime, né? Tirar da minha vida algumas coisas que não vão contribuir, que só vai me aprisionar. Então, assim, eu imagino que as pessoas têm que entrar para Kabbalah, se desprender totalmente.
E assim, o fato de eu estar hoje na questão de Kabbalah é porque eu realmente, do mesmo jeito que eu me desprendi da religiosidade do personagem, né, que assim, resolvi e foi resolvido, né, se desprender desse sistema religioso também, porque tudo que tem ismo é religião, judaísmo, cristianismo, espiritismo. A Kabbalah é a única coisa que não é religiosidade. É nesse entendimento. Ok. Muito bem. Eu vou permitir aqui a Dinaelma falar. Pode falar, Dinaelma. Mora, complementando o comentário do Jamilton, né? Como o senhor perguntou, né? Na verdade, às vezes as pessoas estão se prendendo, do meu ponto de vista, a tantas coisas do judaísmo, às vezes do cristianismo, não conseguem se desvincular, porque o seu foco, na verdade, não é a sua comunhão com Deus. Então, elas continuam se prendendo aos paralelos, porque ali também acontece a vaidade, o ego. Então, assim, às vezes o Paulo comenta comigo, Adinama, você saiu lá do cristianismo e você veio muito rápido. Por que eu vim tão rápido? Porque o meu foco era a minha comunhão com Deus. Era a minha espiritualidade. Meu foco era Deus. Meu foco não era mandingas, ego, vaidade. E muitas vezes, no meio da trajetória, a gente se prende a isso, porque a gente não quer abandonar. Por quê? É legal amaciar o ego, é muito legal amaciar a vaidade. Então eu vou me iludindo e não consigo chegar lá. E nesse meio do caminho, eu acabo me dando mal no meio do caminho por meu foco não ser Deus. Então, quando você tem um foco, que seu foco é sua intimidade com Deus, apesar dos obstáculos, porque a gente sofre obstáculos, e o senhor sabe, Moré, muitos obstáculos para a gente chegar a isso, mas se esse não for o seu foco, você fica no meio do caminho, entendeu? Sim. Entendi. É muito bonito. É bom saber que a Dinaelma, não sei se tem 3 meses aqui no grupo, acho que ela chegou através do Paulo, e ela já conseguiu, daria já para gravar um testemunho sobre as coisas que o Eterno já fez na vida dela. Então é isso. Cabala não é religião. Cabala é uma ciência que te leva a um conhecimento interno para conhecer Deus. Ou seja, todas as impossibilidades desse mundo que existe de não conhecer Deus está dentro de você mesmo. Não está no outro, no erro do outro, está dentro de você. Porque é você que vai escolher se ama, é você que vai escolher se vai falar bem, não é? O que é até proibido pela Torá, falar bem ou mal. Fale da Torá, converse sobre Torá. Tempo que você às vezes perde arrumando conversa fiada, não é? Com coisas que não vão te levar a nada, não é? Estude a Torá, vá construir a Torá, vai mudar a sua internalidade, e aí você vai encontrar a mesma coisa que o Jamilton encontrou. Deve-se perceber que isso ultrapassa níveis de estudo. Isso é coisa que só a alma pode explicar. Muito obrigado, Jamilton. Bem, Shalom, um forte abraço. Que o Eterno possa abençoar profundamente todos vocês e que vocês possam ter a luz do Eterno sempre dentro de vocês, em todos os lugares. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Obrigado.